como prometido, o Pedro vai trazer um caso que viralizou nas redes sociais de uma médica que ela foi surpreendida com uma série de presentes deixados no carro dela, na garagem do prédio onde ela mora. Esse caso está gerando agora um grande debate nas redes sociais, Pedro, com a seguinte questão: qual é o limite desse tipo de abordagem? Pois é, uma polêmica, né? A médica é a Poliana Lima, que conversou com a CNN, ela mora aqui na Zona Sul de São Paulo, também é paraquedista, e começou a receber, tempos atrás, semanas atrás, alguns presentes deixados no carro dela na garagem. A gente tem até imagens que mostram esses presentes deixados, olha aí, Carol, na maçaneta do carro pendurado, começou com um chaveiro, depois veio um animalzinho de pelúcia que foi colocado ali no carro, e aí com o tempo esses presentes foram crescendo, começaram a vir biscoitos, bolachas, chocolates deixados, todos eles pendurados ali. Coração. Aí veio, você mexe com o meu coração, um squeeze, uma rosa, e aí por último veio um bilhete dizendo: eu sou preparada para, se puder congelar essa imagem, preparada para conhecer seu futuro amor. Um tempo atrás vi umas fotos suas, todas lindas, mas faltou um detalhe. Poliana, que é o nome dela, e aí o nome do admirador aqui tem o riscado. Nome, É, o nome do admirador que tá riscado, porque a gente não vai revelar aqui a identidade dele. Saudades daquilo que não vivemos. Beijos, aí meu WhatsApp, ele coloca o telefone dele ali. O que você faria se você recebesse... Ah, não, eu sabia que viria uma dessa. Vamos lá, vamos deixar aqui bem pessoal. Pois é, muita gente, Carol, como você, não acharia essa abordagem tão tradicional assim. E algumas pessoas nas redes sociais comentaram sobre isso, dizendo: nossa, eu teria muito medo, não comeria de jeito nenhum. Não, comida de um desconhecido deixada no meu carro. Na imagem ali estava ali o biscoito, tava lá o biscoito. Exato. Ela comeu o biscoito. Comeu. Ela disse que no caminho para o plantão, que ela é médica, ela acabou comendo vários desses biscoitos, bolachas. Ela até ficou um tempo nos Estados Unidos, porque teve um acidente de paraquedas, e a mãe dela estava aqui na casa dela, e ela continuou recebendo esses presentes. E a mãe dela não sabia o que era, pegava e colocava no carro do vizinho, porque não entendia nada. Depois que ela foi descobrir... No carro da minha filha, não. Do que se tratava. E eu conversei com a Poliana gravou um vídeo pra gente contando um pouquinho dessa história. Vamos ver o que ela disse. Bora lá. Eu nunca tive medo. Desde o início, eu nunca tive medo. Porque eram só presentes inofensivos, um chaveiro. No começo eu achava até que era uma brincadeira, que não era nada demais. E fui seguindo a minha vida, né? E os presentes foram aumentando, vinha com mensagem, o pacote ficou maior, enfim, foi incrementando o presente. E aí até que chegou um dos últimos presentes, e um dos últimos presentes foi quando eu comentei com uma amiga minha. E aí, logo antes do bilhete aparecer, logo antes dele se revelar quem ele é, eu tinha comentado com ela. E aí foi que eu comecei a ficar mais com um olhar para esse caso, mais curiosa sobre isso. Mas até então não tava muito dando bola, sabe? E aí chegou aquele bilhete, ninguém sabia o que fazer, Uns falavam uma coisa, outros falavam outra. Na internet já estava circulando, então muita gente estava dividida também. Alguns me preocupados comigo, outros torcendo por um romance. E aí, com isso, eu decidi manter contato com ele mesmo, tá? E procurei saber sobre ele, falei com pessoas que conhecem ele, peguei referências sobre ele. Mas sim, gente, o encontro deve acontecer essa semana. O encontro deve acontecer essa semana, entre ela e esse admirador, que não é mais secreto porque se revelou. Poliana interpretou bem a história, achou que tá tudo bem, que não tem problema, ela nunca teve medo, como ela disse. É um vizinho dela, algo que é um pouco mais sensível, porque é uma pessoa que frequenta os mesmos ambientes que ela dentro do prédio. Porque sabia onde ela morava, sabia qual era o carro dela, sabia a rede social, o nome, né? Então ele tinha várias informações. No caso dela, ela interpretou bem. Mas isso levanta um debate sobre os limites desse tipo de abordagem. E a gente tem um crime recente aqui no Brasil, que é o crime de stalking. Eu preparei um destaque sobre esse crime para poder mostrar para as pessoas o que diz a lei exatamente no caso do stalking. Vamos colocar a arte na tela, por favor? E aí, Carol, a gente tem aqui a definição ipsis literis do que diz a lei. O que é stalking? Perseguir alguém reiteradamente, ou seja, várias vezes,
e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, o que é algo muito amplo. Invadir a liberdade, invadir a privacidade, deixar presentes na porta do seu carro não seria invadir a privacidade? E não é só amplo quanto subjetivo, né? Exatamente, é subjetivo. A pena para o crime de stalking é 6 meses a 2 anos de prisão e multa. Só nesse ano no Brasil, a gente teve 1.911 registros, segundo o Ministério de Direitos Humanos, até o meio de junho. Essa pena ela vai aumentar, Carol, quando você tem o crime de stalking contra mulheres, crianças, idosos, com o uso de arma de fogo ou por 2 ou mais pessoas. E aí, nesses últimos 2 casos, são casos, obviamente, que envolvem violência, são casos de uma perseguição que claramente deixa a integridade física mais abalada. E aí, há uma discussão sobre o que configuraria isso aqui. Esse tipo de caso entraria nessa lei? Ela poderia, por exemplo, fazer um boletim de ocorrência? Não foi o caso, veja bem, não é o caso da Poliana. Mas ela poderia fazer um boletim de ocorrência se ela se sentisse invadida? E eu perguntei isso para o Rafael Campbell, que é um advogado especialista no assunto. Vamos ver o que ele respondeu. Para que esse crime seja configurado, é necessário o preenchimento de alguns requisitos. Primeiro, o agente deve, de forma reiterada, ou seja, por pelo menos mais de 3 vezes, ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima. Além disso, essas ameaças devem restringir a capacidade de locomoção da pessoa ou, por qualquer meio, perturbar sua esfera de tranquilidade ou liberdade. Além disso, é muito importante dizer que esse crime só é processado e julgado mediante uma ação penal pública e condicionada à representação. Ou seja, a vítima, na prática, irá escolher se vai representar ou não criminalmente contra o autor do fato. E aí que está o pulo do gato. O crime de stalking, ele depende da vontade da suposta vítima de representar contra o acusado. É você se sentir ameaçado. Nesse caso, não seria crime de stalking, porque não há vontade da Poliana de fazer qualquer tipo de representação contra esse homem. Mas uma mulher, eventualmente, que se sentisse violada, que se sentisse invadida, que tivesse a sua privacidade invadida por uma pessoa, poderia eventualmente representar. O que o Rafael me disse foi: Pedro, se o homem seria condenado ou não é outra história, mas isso poderia acontecer. Então, eu quis deixar claro qual é o panorama do crime de stalking para as pessoas poderem também entender que é subjetivo, que é amplo, que é difícil você enquadrar, você apontar, porque a partir do momento que você fala de invasão de privacidade, pode ser qualquer coisa. Reiteradamente, pode ser 2, 3, 4, 5 vezes, enfim. Então, do ponto de vista prático, Carol, é importante a gente distinguir aqui os casos. No caso da Poliana, tá tudo certo, ela achou a abordagem adequada, ela não se incomodou, vai se encontrar. Aparentemente, a gente torce para que tenha uma história feliz, os dois. Mas, eventualmente, em outros casos, poderia se enquadrar até numa acusação como essa, Carol. Tá aí o debate que o Pedro Duran traz pra gente. Rede social, cada um ali com a sua opinião. E o Pedro tá de olho, monitorando o que você está discutindo por aí. Obrigada, Pedro. Valeu, Carol.